Eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas mandaram. Para quem não sabe, no ano de 2021 eu decidi que cada mês a gente vai fazer um mês temático. Então, cada mês a gente vai falar sobre um tema. Em janeiro a gente falou sobre os pilares para uma saúde do corpo físico. Em fevereiro a gente falou sobre os sabotadores de uma alimentação saudável. Em março a gente falou sobre os alimentos que vêm direto da terra, porque que eles são benéficos para a gente. E agora em abril eu vou falar sobre o uso de suplementação. Então eu selecionei algumas perguntas que eu vou responder aqui. Eu espero que seja proveitoso para quem está aqui participando. Eu agradeço já quem mandou as perguntas. E então vamos começar. Você já se pegou alguma vez vendo alguma publicidade de algum produto e falou assim: nossa, eu só vou conquistar o corpo que eu quero quando eu tiver esse suplemento aqui? Ou então você olhou e falou: não, o meu cabelo, para ele parar de cair, para ele ficar bonito, eu preciso desse suplemento aqui. Ou então, nossa, eu vou começar a treinar, mas o meu treino só vai ser efetivo se eu estiver tomando esse pré-treino. Alguma vez, algum desses pensamentos passou por aí enquanto você estava vendo uma publicidade de um suplemento? E será mesmo que isso é verdade? Será que a gente realmente precisa daqueles componentes que estão ali naqueles suplementos? É sobre um pouco disso e muito mais que eu vou trazer nos posts do mês de abril aqui do Papo de Nutri. Vamos às perguntas então. Essas pessoas enviaram previamente e aí eu vou responder. Primeira dúvida foi assim: queria saber mais sobre o uso de suplemento proteico. Eu tenho a intenção de tirar o leite, os iogurtes, mas às vezes consumo whey. Então, o suplemento, né, quando a gente diz whey, é um suplemento à base do soro do leite de vaca. Se essa pessoa na alimentação já está transitando para uma alimentação que prioriza os alimentos de origem vegetal, valeria a pena também transitar com o suplemento, optando por um suplemento de origem vegetal também. É interessante observar se realmente esse suplemento tem necessidade de ser incluído na alimentação. É importante pensar que o suplemento ele é mais uma fonte de proteína que a gente pode utilizar em um plano alimentar, né? Então, se a pessoa já está transitando e retirando os lácteos, né, os derivados, pode ser que o suplemento vegetal seja a melhor opção também transitar o suplemento vegetal. A gente tem boas opções à base de ervilha. E uma coisa que eu comento muito com os pacientes aqui tem diferença no sabor do suplemento à base do soro do leite e do suplemento vegetal. Então, a sugestão compra sachêzinho, tem várias marcas que vendem dessa forma, né? Você não precisa comprar o pote inteiro, compra o sachêzinho para você experimentar e ver se aquele sabor, se aquela marca funciona para você. A gente sabe que em uma dieta vegetariana é interessante que tenha o contato com o profissional nutricionista para você entender quais alimentos você deve combinar, quais os aminoácidos que você deve, né, prestar atenção, isso pensando em um acompanhamento a longo prazo, você já sabe ali o que tem que combinar, o que pode estar faltando, para que não faltem os aminoácidos essenciais. Então, para que essa combinação dos aminoácidos essenciais, né, que são os aminoácidos que a gente tem que consumir via alimento, esteja completa, o ideal é que você tenha uma alimentação bem planejada, bem balanceada, e isso só o nutricionista que vai conseguir te orientar certinho. Vamos para a segunda. A segunda não entendo quando falam suplemento de aminoácidos. Poderia explicar? Claro! Quando a gente pensa em proteína, eu gosto muito do exemplo de um colar de pérola. Então, cada pérolazinha que está ali é um aminoácido. Então, o aminoácido é o que forma essa proteína. Pode ser que quando a pessoa fale, né, suplemento de aminoácido, eu não vá fornecer o cordão inteiro. Eu posso fornecer uma pérolazinha, então eu posso fornecer um aminoácido. Por exemplo, né, no caso de suplementar um triptofano para melhorar a produção de serotonina. Aí depende também da saúde intestinal dessa pessoa, mas pode ser uma alternativa. Ou para quem pratica atividade física, deve estar bem habituado com o uso de BCAA, que são 3 aminoácidos, então 3 pérolazinhas ali. Ou então, com o aumento das dietas vegetarianas, né, muitas empresas têm trazido suplementos com um conjunto de aminoácidos essenciais para complementar essa alimentação. Então ali eu selecionei alguns aminoácidos, né, algumas pérolazinhas para concentrar naquele suplemento. Quando utilizar? Aí é muito individual. Qual que é a real necessidade de utilizar esse suplemento de aminoácidos para complementar uma alimentação? Depende muito, é muito individual, né? De acordo com o período de vida, com as suas necessidades, isso tem que ser bem individualizado para você acabar não comprando uma coisa que você já está consumindo via alimento e sem necessidade de usar aquele suplemento específico. Terceira dúvida. Como saber qual a dosagem correta de cada suplementação para evitar efeitos colaterais?
Essa aqui é bem interessante porque tem que ter uma confiança muito grande entre prescritor, né, nutricionista, e a pessoa que está recebendo a prescrição, né, o paciente, tem alguns profissionais que chamam de cliente, enfim. Quando o profissional te prescreve, você pode até questionar, por que você está prescrevendo, né, esse daqui? Eu queria entender melhor. E aí o profissional vai te explicando, olha, eu coloquei esse nessa dosagem porque é indicado para você. Alguns suplementos a gente sabe que a gente tem que considerar a idade, alguns suplementos a gente tem que considerar o peso, alguns suplementos a gente tem que considerar o período de vida, se a pessoa tem algum antecedente genético ou familiar que impeça de utilizar aquele ativo. Alguns ativos devem ser utilizados por um determinado período e não, né, eternamente. Alguns suplementos necessitam de pausas, então tem tempo de pausa, usa tempo de pausa. Quem que vai orientar isso? O profissional nutricionista, te conhecendo, consegue prescrever de uma forma segura, que não vai te trazer malefícios. Um suplemento muito falado e muito utilizado é a cafeína, por exemplo, né? Que é um recurso ergogênico que a gente chama. Então, para melhorar a sua performance esportiva, melhorar ali o foco, mas que pode ter efeito sim, dependendo da sua sensibilidade. Tem pessoas que metabolizam a cafeína de uma forma mais rápida, tem pessoas que metabolizam de uma forma mais lenta, e aí eu tenho que conhecer meu paciente. No meu caso aqui no consultório, um pouquinho da experiência, os meus pacientes normalmente gostam de um cafezinho. E a gente sabe que a cafeína a gente se adapta com uma dosagem de 100 miligramas. Então, se a pessoa consome 2 xícaras de café no dia, ela já está adaptada. Ela pouco teria benefício com essa suplementação, com esse a mais. Então, para ela não seria um bom suplemento. Eu teria que pensar em outro suplemento visando melhorar foco durante o treino, visando favorecer a redução de gordura corporal. Então, nessa questão do efeito colateral, tem que ter muita confiança, prescritor, paciente. E outra coisa, quando é manipulado, é interessante que tenha confiança ainda na farmácia de manipulação, porque a gente tem que confiar que eles vão colocar, né, a dosagem igualzinha em todas as cápsulas. Então, isso tem que ter um bom controle profissional, farmácia, né, fornecedor de matéria-prima e paciente. Então, é na relação individualizada, no atendimento ali, bem personalizado, que a gente consegue ter segurança de que a pessoa não vai ter nenhum efeito colateral. E pensando em suplemento pronto, não toma sem prescrição, né? Deixa que o profissional te oriente, que você aprenda a realmente verificar o que está presente ali, em qual dosagem, para não acabar comprando uma coisa que pode vir te trazer algum malefício. Vamos para a 4ª pergunta. O whey isolado é mais indicado tomar antes ou após o exercício? Essa pergunta aqui é muito boa, porque assim, quando a gente está falando de suplemento, então o whey, como eu comentei, é a base do soro do leite de vaca, né? Ele pode ser concentrado, então ele tem ainda uma parte de carboidrato e proteína, de carboidrato e gordura, desculpa. Proteína pode estar em torno de 25 a 90%. Quando a pessoa fala aqui, a pessoa foi bem específica, né? O whey isolado. Então, essa pessoa está se referindo a um suplemento que tem mais de 95% da concentração só de proteína, não vai ter, né, o carboidrato e a gordura. É um suplemento que a gente visa para esse maior fornecimento de proteína e ele pode ser utilizado para a sensação de saciedade, se eu estou pensando em um processo de emagrecimento, e aí não interfere tanto assim essa questão do pré e pós-exercício, interfere o seu dia alimentar completo. Interfere também o momento que você treina, porque, por exemplo, né, quando eu quero fornecer tanto carboidrato, nem tanta gordura, mas eu quero que a pessoa tenha saciedade naquele determinado momento, por exemplo, final da tarde, né, que normalmente muita gente se queixa que é um período que bate uma fome, uma vontade de comer coisas, não é nem fome, né, uma vontade de comer. A proteína ali, como ela gera uma boa saciedade, pode ser interessante. Ou então, a pessoa treina de manhã, bem cedo, o intervalo até o almoço não é tão longo assim, aí eu posso utilizar como um pós-treino esse suplemento isolado. Ou uma outra situação, a pessoa treina muito à noite, às vezes o jantar para ela vai ser uma refeição muito pesada. E aí a gente pode utilizar esse suplemento isolado como uma ceia. Então depende muito do seu consumo alimentar, do objetivo que a gente quer com esse suplemento isolado, se é saciedade, se é aumentar o aporte, né, o fornecimento de proteína. Também é muito individualizado essa questão aqui. Mas eu espero ter respondido. 5ª pergunta. Qual é o melhor suplemento para dar mais energia nas corridas longas? Aqui tem 2 vertentes. Quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei pensando em 2 coisas. Eu falei, vou perguntar de volta. Eu falei, não, vou responder as 2 vertentes, né? Que a gente sabe que pode acontecer.
O substrato principal para essa atividade de longa duração é o carboidrato. Eu preciso que a pessoa tenha um glicogênio, várias glicoses lá juntinha. É uma reserva que a gente tem tanto no músculo quanto no fígado, mas principalmente pensando ali nessa reserva muscular. Então, uma boa refeição pré-corrida já seria boa. Pré-corrida, quanto tempo? O glicogênio a gente precisa ali de torno de 3 a 4 horas para ser formado. Então, não é uma refeição imediata antes do treino, não. É uma refeição que tem um pouco mais de tempo antes dessa prática de atividade física. Quando eu leio longa, eu não sei que percurso que a gente está falando, né? A gente pode estar falando, às vezes, de uma quase meia maratona, 21 quilômetros, pode estar falando de uma maratona, 42, e aí tem que ter essa refeição inicial, mas eu tenho que corrigir também durante o percurso. Então, isso tem que ser analisado profissional, corredor e treinador. A gente brinca muito que é o treino no treino. Então, o que a gente vai recuperar quando tiver o treino longo, a gente vai treinar também a suplementação enquanto a pessoa está ali treinando, né? Aquele percurso maior, para ela ver o que ela tolera, o que gera reação, o que não. Mas, basicamente, a gente pensaria em carboidrato. Tem uma outra vertente nessa pergunta aqui, que é assim, a gente produz energia, a gente depende muito da mitocôndria que está lá na nossa célula. E eu tenho como potencializar essa ação da mitocôndria com alguns ativos. Então, eu posso favorecer esse trabalho da mitocôndria ali em produzir energia, utilizando, por exemplo, em um suplemento, resveratrol, quercetina, coenzima Q10, ácido lipóico, vitaminas do complexo B. Então, eu posso usar, além da pessoa ter um bom hábito alimentar, eu posso usar uma suplementação para potencializar isso. E aí, também seria uma segunda vertente. Então, para dar mais energia. Pode ser um substrato, pensando em carboidrato, mas pode ser também um potencializador dessa ação da mitocôndria. E aí, novamente, é muito individualizado, conhecer o treino, conhecer qual é o objetivo desse treinamento que a pessoa tem na corrida, qual que é o percurso, como é que funciona a planilha de treinamento dessa pessoa, qual suplemento a gente vai usar em cada fase desse treinamento. É bem individualizada. A pergunta é muito boa, mas também cai naquela questão de ser individualizado, mas eu acho que aqui o que eu comentei já dá para abrir um pouco o que pode ser utilizado, né? E vamos para a última pergunta. Só vou ganhar massa muscular se utilizar whey? Não sei se tem algum educador físico aqui, mas acho que eles vão, se tiver algum, acho que vão concordar comigo. Para o ganho de massa muscular precisa ter treino, um bom treino. Um bom treino e respeitando as adaptações que o músculo vai criando e evoluindo as variáveis desse treino. Isso é o que traz a resposta. A nutrição, ela vai entrar para corrigir aquela lesão que o exercício promoveu. Então, é um trabalho ali casadinho, mas não necessariamente o whey vai trazer esse benefício. Pode ser que a gente tenha que olhar a quantidade de energia que a pessoa consome ao longo do dia, como é que ela distribui essas refeições, como é que ela distribui a quantidade de carboidrato e proteína, principalmente. A gente sempre sabe que a gente tem um limite ali para absorver proteína, né? Então, quanto que a pessoa está consumindo, em qual momento do dia, como é que está essa refeição que antecede o treino, posterior ao treino, quanto tempo faz, qual proteína escolhe. Então, não necessariamente teria que ser do suplemento. Eu posso corrigir muito bem uma pessoa que fez uma atividade intensa que está visando hipertrofia com uma boa alimentação. A gente alcança a quantidade que precisa e tem infinitas possibilidades dependendo do hábito dessa pessoa. Então, não vai ganhar massa só se utilizar o suplemento, não. Opa, essa daqui é boa. Essa daqui não foi mandada antes, mas eu vou aproveitar para responder essa última aqui, então. Porque pela manhã pensamos uma coisa, não, acho que é pesamos, né? Eu tenho ele, mas acho que é pesamos. Pesamos uma coisa e ao longo do dia o peso muda. Então, isso pode oscilar muito, principalmente em relação à água. Pode oscilar, principalmente para nós mulheres. Principalmente se a gente estiver pensando em período ali, considerando o ciclo menstrual, isso pode variar e normalmente é a água. Uma coisa que eu sugiro muito aqui para os pacientes escolhe um dia da semana, se pesa em jejum, depois da primeira urina, preferencialmente sem roupa. E assim, me pesei na quinta-feira de manhã. Toda quinta-feira eu vou me pesar. Não fica se pesando todos os dias, porque de um dia para o outro vai ter oscilação sim. E às vezes você confunde, né? Então, você tá treinando, tá fazendo a dieta certinha, às vezes você tá ganhando graminhas ali de massa muscular e na balança total você não consegue observar isso. Aqui a gente faz a bioimpedância que a gente consegue pegar exatamente
Ah, o peso mudou pouco, não mudou muito. Quando a gente vai olhar a composição, quanto que mudou de gordura e de massa muscular, o resultado é maravilhoso. E às vezes o peso total não mudou tanto assim. A fadiga muscular pode ser corrigida somente com suplementação adequada? A fadiga, eu tô pensando, assim, porque aí a gente pode pensar em me veio duas coisas também, né? Fadiga pensando em, poxa, eu tô treinando bem, tô indo, meu músculo, falhou, né? Que é uma coisa até que a gente espera em determinados treinamentos. Esse caso, treinamento com alguns tipos de suplemento a gente consegue corrigir sim. Eu gosto muito nesse caso da creatina, mas aí tem que avaliar caso a caso. E pensando em quem já é uma fadiga muito precoce, aí é o treino. E aí não necessariamente a suplementação. Às vezes uma alimentação bem adequada, combinada com esse treino bem prescrito, né, seguindo uma evolução legal, nem precisa da suplementação. Já só a alimentação e o treino já daria conta. E a glutamina, quais os benefícios? Maravilhoso. A glutamina, ela é muito utilizada por células de replicação rápida. Então a gente está pensando tanto em células intestinais quanto células do sistema imunológico. Quando a gente toma via oral, muito parte dessa glutamina já vai ser utilizada ali pelo nosso intestino. E a gente, internamente, a gente forma glutamina a partir de outros aminoácidos também. Então, a suplementação de glutamina, a gente gosta muito de utilizar quando eu estou recuperando a saúde intestinal dessa pessoa. Então, o intestino ali passou por um processo diarreico, ou teve que tomar antibiótico, ou o intestino não está funcionando legal, a gente pode usar um período a glutamina. Ou eu estou pensando aí na parte imunológica, eu quero favorecer esse sistema imunológico, a glutamina também poderia entrar. Seriam as duas situações que eu veria uma boa aplicabilidade, a glutamina sendo efetiva como suplemento, nesses dois casos. As perguntas foram essas, obrigada por terem mandado aqui. E me contem depois o que vocês acharam da live, se acharam a iniciativa de responder as perguntas que enviaram antes legal. Quero saber o que vocês acharam. Gente, muito obrigada, fiquem bem.